R$ 20.000 para aposentados, pensionistas, ou seja, beneficiários em geral da Previdência Social, do INSS. Além desse grupo, também servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais, federais, respectivos pensionistas, além de militares ativos e inativos. Então, uma grande espera que nós tínhamos desse projeto de lei. Eu vou explicar para vocês com maiores detalhes. Para quem ficou interessado, vai me acompanhar até o final desse vídeo. Só peço um grande favor: não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando os vídeos desse canal nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, porque as informações, as redes sociais são a nossa principal arma para a conquista dos direitos. Canal Drone Diário, correndo atrás dos direitos dos aposentados, pensionistas de todo o Brasil, mas isso depende de você. Então comente o máximo que vocês puderem aqui, já deixa aquele like, aquele joinha e compartilhem, para ter uma ideia da importância das redes sociais. Atualmente, projetos de lei que iriam mudar, por exemplo, o projeto que iria colocar o imposto nas importações acima de $50, ele não vai acontecer. O governo desistiu devido ao grande clamor popular, ou seja, quanto mais vocês levam às redes sociais aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês têm alguma indignação, aqueles que vocês não aceitam, então é uma maneira da gente poder lutar pelos direitos de vocês. Então comente e compartilhe para poder ajudar. Eu estou falando da margem social. O que é a margem social? A margem social é uma medida descrita que trata da possibilidade de um dinheiro extra, além da margem consignável, ou seja, a margem social ou margem especial pode ser estendida para uma margem a mais de dinheiro, como um direito de acesso ao empréstimo consignado não submetido àquele percentual máximo estabelecido em lei. Para entender melhor, hoje o percentual total pode ser comprometido com o consignado. Ele difere de algumas categorias de beneficiários. Vamos lá, começando pela margem consignável do INSS, por exemplo, que abrange os aposentados e pensionistas da Previdência Social. Os titulares, eles podem comprometer até 45% da renda. Então, estabelecido pela Lei 14.431 de 2022, a dívida fica da seguinte forma: 35% para operações de empréstimo consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e os 5% restantes são exclusivos do cartão consignado de benefício. Já os trabalhadores seletistas possuem margem consignável atualmente de 40% da renda líquida, com 35% destinado ao empréstimo consignado e 5% no cartão de crédito consignado. A ideia desse projeto que eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo, portanto, é oferecer um crédito extra além dessa margem. Isso significa que a margem social, ela provê condições para que a pessoa interessada, as pessoas que tenham interesse, possam recorrer a esse crédito consignado, que apresenta taxa de juros menores do que as oferecidas no mercado, mesmo em situações em que a margem consignável máxima já foi atingida, no caso a margem de 35%, se ela já estiver em uso, e melhor ainda, se a pessoa estiver negativada, mesmo assim ela vai poder utilizar essa margem social. Agora que nós entendemos o que é essa margem social, vamos detalhar melhor essa proposta de lei que está em andamento. Como eu falei para vocês, a margem social do consignado está presente no projeto de lei 4.732/2020, ou seja, é um texto proposto, mas que ainda não possui força de lei. O canal Drone Diário está atualizando, vou explicar o porquê dessa atualização em abril de 2023. Esse projeto de lei, de autoria do deputado Pompeu de Matos, baseado em uma iniciativa popular do advogado Sandro Lúcio Gonçalves, o projeto de lei ele foi aprovado em 8 de julho de 2020,
na Comissão de Seguridade Social e Família, na forma do parecer do relator, o deputado Eduardo Barbosa. A justificativa de aprovação do projeto de lei pelo deputado, ele afirmou que, para enfrentar uma crise sanitária e econômica sem precedentes, como a causada pela pandemia de Covid-19, é necessário o esforço de toda a sociedade. Conforme o parlamentar, a instituição da margem social do INSS oferece uma proteção justa a esse público e sem desequilíbrios para o sistema bancário, considerando-se a capacidade de pagamento decorrente da segurança da renda do aposentado e do pensionista. É importante mencionar aqui, no entanto, que, segundo o projeto de lei, a margem social do consignado estaria disponível durante um período pandêmico de até 12 meses do término do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Então vamos lá, para entender melhor, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui em abril de 2023? Porque, segundo o próprio projeto de lei, essa margem consignável estaria disponível durante um período de até um ano após o término do estado de calamidade pública. Acontece que, preste bem atenção, o término do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo, ele se deu em 22 de abril de 2022. Foi assinado o decreto que estabeleceu o fim da emergência de saúde pública e importância nacional, instaurada em 2020. Dessa forma, o crédito disponibilizado pela margem social para aposentados e pensionistas do INSS poderá, caso aprovado, ser contratado até abril de 2023. Em regras gerais, para que nós possamos entender essa situação, além das regras normais de crédito consignado, também está proibida a cobrança, para quem tivesse a opção de ter esse crédito, qualquer tipo de cobrança de taxas, tarifas, comissões, serviços de terceiros, taxas de retornos ou demais modalidades de cobranças durante a liberação do crédito. Segundo o projeto de lei, o crédito especial consignado deverá ser liberado diferentemente dos outros créditos, com uma taxa de juros menores, uma proteção para esse público. E um ponto importante é que eles deverão priorizar o atendimento digital na contratação do empréstimo consignado. Também, segundo o texto aprovado na Comissão de Seguridade e Conselho Monetário Nacional, regulamentará as condições e procedimentos que não estiverem em lei. Olha, sobre o limite de desconto de benefício ou salário, nos termos do projeto de lei, define-se que a modalidade de crédito previsto nessa lei, em hipótese alguma, poderá ter o valor da sua parcela excedente ao limite de 5% do valor da remuneração, benefício ou proventos beneficiários. Sendo assim, não poderá ser cobrado de quem pegar o empréstimo mais do que 5% do valor que ele recebe como forma de benefício, embora não esteja explícito, o número de parcelas de empréstimo pode variar de acordo com o valor a ser comprometido. Quem tem direito a essa margem social aí de R$20 mil? A linha de crédito possibilitaria a margem social do consignado, estaria disponível para as categorias já atendidas pelas modalidades de empréstimo consignado. Quais são elas? Aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos ativos e inativos municipais, estaduais, federais e os seus respectivos pensionistas, e também os militares ativos, inativos e os seus pensionistas. Vale lembrar, no entanto, que mesmo que se enquadre nas categorias, ao tomar esse crédito, fica sujeito à análise, ou seja, o tomador do crédito está sujeito à análise de crédito para ter a aprovação do dinheiro liberada pelo banco que ele escolher. Os requisitos, é claro, podem variar conforme a instituição financeira escolhida. Então, nós estamos falando aqui de bancos, instituições financeiras que estão credenciadas pelo Banco Central.
o valor liberado e contratação. Por fim, um dos itens mais importantes da margem social do consignado é o valor total a poder ser disponibilizado para os aposentados e pensionistas e demais beneficiários. Ele deve ser autorizado em dotação própria da lei orçamentária. Como eu disse para vocês, ela não deve exceder o valor de R$20 mil por beneficiário e as parcelas não podem comprometer mais de 5% do valor da remuneração dos beneficiários e os proventos do tomador. É importante lembrar que as novas regras passam a valer a partir da publicação dessa lei, caso seja sancionada, ou seja, somente se a margem social for efetivamente aprovada. Do contrário, continuam a valer as regras de contratação e as condições previstas na lei atual. Sobre a margem social, uma das grandes perguntas que eu recebo aqui nos comentários do canal e os motivos pelos quais estou fazendo esse vídeo, uma vez que terminaria agora o prazo de um ano no dia 22 de abril de 2023, um ano após o fim do estado de calamidade pública, que veio em decorrência da pandemia de coronavírus. Então, a resposta é não. A margem social de R$20 mil ainda não percorreu todas as etapas necessárias de um projeto de lei para se tornar uma lei. A situação atual dela, agora em abril de 2023, é pronta para entrar na pauta de votação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Então, ela está pronta para entrar, nesse momento, em votação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. É importante eu citar aqui nesse vídeo que o projeto de margem social, ele tramita em regime de prioridade, ou seja, é um projeto que tem um caminho mais rápido que os demais devido à importância dele. Caso aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, ele deve seguir para a Comissão de Finanças e Tributação, para ver se existe dinheiro disponível, e na sequência, Constituição, Justiça e Cidadania, para ver se ele é constitucional, se ele não fere a Constituição brasileira. E, por fim, deve seguir para, então, a aprovação e sanção presidencial, caso não tenha nenhuma modificação, e publicada assim que vai ter uma força de lei, passa a valer com força de lei. Então, a margem social 2023, essa margem social, será que ela vai ser aprovada nesse ano? Olha, ainda não há previsão para que essa margem social do consignado entre em vigor, ou seja, ela passe a valer. Isso porque todo projeto de lei precisa passar por algumas etapas até que se concretize em forma de lei. Isso porque, inclusive, deve ser estudado para ver se não fere a Constituição Federal, se existe fonte de recurso para isso. Como eu mencionei, ainda hoje está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Caso seja aprovada por todas as comissões envolvidas, ele ainda precisa seguir para análise lá no Senado Federal. Na prática, nesse caso específico, o Senado atua como uma casa revisora, porque o projeto de lei ele iniciou-se na Câmara dos Deputados, pelo autor, lá pelo Pompeu de Matos, e caso o texto proposto sofra modificações, o projeto deve retornar lá para a Câmara dos Deputados para aprovação ou não dessas modificações. Com o projeto aprovado nas duas casas, ou seja, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o projeto de lei segue então para a sanção presidencial, que deve ocorrer em um prazo até de 15 dias úteis a partir do recebimento. Quando e se aprovado, ele é publicado então no Diário Oficial da União e torna-se uma lei. Caso haja o veto total ou parcial, ou seja, o presidente da República não aceite total ou parcialmente o projeto retorna para o Congresso, que define por maioria absoluta se derruba o veto do presidente ou não. Se o projeto for aprovado, depois das etapas que eu falei aqui nesse vídeo,
e ele foi publicado oficialmente no Diário Oficial da União, as suas regras passam a valer na data da sua publicação. Como é possível notar, a margem social do consignado ainda não é uma realidade e pode não entrar em vigor. A boa notícia é que existem outras modalidades de créditos com taxas de juros e condições extremamente atrativas para quem precisa de uma renda extra, uma renda a mais. Seja para contratar aí, para diminuir os efeitos da pandemia, como uma justificativa, né, para a margem social do consignado, ou para colocar aí os sonhos de uma prática em dia, enfim. Nós sabemos que durante todo o período da pandemia, muitas pessoas, infelizmente, foram atingidas economicamente e os problemas econômicos começam a surgir agora no ano 2023. É claro que nós fazemos votos que esse projeto, que é muito importante, ele seja aprovado, essa margem social de empréstimo consignado. Recentemente, nós tivemos aqui uma vitória dos aposentados e pensionistas com a diminuição da taxa de juros do consignado, com valores menores do que eram lá em 2022, baixando de 2,14% para 1,97%. Então, aqueles que realmente precisam devem se aproveitar desse momento, dessa oportunidade, dessa conquista, dessa vitória dos aposentados e pensionistas do INSS. Compartilhe o vídeo para que essas pessoas busquem o consignado de forma consciente e, infelizmente, nós estamos aguardando, seria agora, 22 de abril de 2023, o prazo limite já para aprovação desse projeto, para que as pessoas pudessem buscar esse valor de até R$20 mil com as taxas do consignado do INSS, que são taxas hoje de 1,97%, taxas muito mais baixas do que as oferecidas pelos demais empréstimos que nós temos aí hoje oferecidos nas redes financeiras. Para você ter uma ideia, você pode até conseguir nesse valor, mas com taxas de juros que chegam a 20%. Então, um absurdo uma questão dessa. Vamos pensar conscientemente. Então, a margem social, empréstimo consignado, infelizmente, ainda não foi aprovado. Existe essa possibilidade, depois de passar por todas as comissões. É por isso que eu digo, compartilhe o vídeo, deixa aqui a sua indignação, deixa aqui a sua necessidade. Quanto mais vocês comentam, mais divulgação tem. Isso chega aos deputados, senadores, aos nossos governantes, que vão, então, entender que vocês precisam desse dinheiro. Então, existe a necessidade que vocês compartilhem os vídeos, comentem, para haver um clamor social, para que aquilo que vocês pedem possam chegar aos ouvidos dos nossos governantes. É por isso que eu sempre digo, participe dos nossos vídeos. As redes sociais são a nossa única arma hoje, a única maneira que nós temos de chegar até os nossos governantes e reclamar os nossos direitos. E eu vou fazer minha parte aqui, trazendo as informações. Eu peço que vocês façam a parte de vocês, compartilhando, deixando aquele like, aquele joinha da confiança e, acima de tudo, comentando. É de extrema importância que vocês comentem. Esse projeto pode ser aprovado, como eu disse a vocês, ainda está em andamento. Isso pode acontecer. O canal Drone Diário faz votos de que isso aconteça, porque seria um consignado que você poderia receber além da margem de crédito, que já é permitida, pessoas que estivessem negativadas também, seria de grande ajuda nesse momento complicado da economia brasileira num pós-pandemia. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Eu espero ter conseguido explicar essa situação difícil para vocês desse projeto de lei, e qualquer dúvida também vocês podem deixar nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades. Fiquem com Deus, um forte abraço. Quero deixar aqui um abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido aqui nos comentários do canal. E mais uma vez o convite para você que ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveite essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Você não paga nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias. Eu espero de coração estar ajudando a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.